Tô online. Tá aqui, acabei de pesquisar. Não, é. Aí, ó. Tinha aparecido. Aqui. Então, eu não. Que para estranho. participar desse vídeo, se eu participar. Aí que eu faço. Eu não sei, a Angélica Tem sabe. que começar então, a Apareceu gente entra, compartilhar já vídeo. sei. Mas não tá. Cadê a Dani? Compartilhar vídeo. Mas acho que não. Não. E se pedir, dividir a tela, né? Aí você pede pra entrar, né, Amanda? Mas vai dividir a tela com todo mundo? Eu acho que divide. Eu acho que é. Mas vai dividir a tela com todo mundo? Olha lá, eu. Já meu tom de voz já... Eu tô tentando pra compartilhar. É solicitação. Participar, você vai compartilhar com as pessoas. No compartilhar, você vai compartilhar com as pessoas. Eu acho que não. Então vamos assim. Depois a gente... Olha, Vamos lá? vamos. Pode ir? Pode. Está no ar mais um Júris de Saia. O nosso papo jurídico. Sem juridiquês. E hoje eu sou a doutora Gislaine e estou aqui com as idealizadoras do projeto Júris de Saia, que é um podcast jurídico voltado para saber o dia a dia mais da vida do advogado. Estou com a outra idealizadora, a doutora Nanda, e a doutora Angélica. E hoje estamos muito felizes porque temos a participação de uma mulher, presidente da OAB, que é um exemplo e um orgulho para todos nós e dispensa apresentações, né, meninas? maravilhosa. Doutora Andréa, doutora, vou pedir a gentileza de você resumir um pouquinho do seu currículo, se apresentar aqui para as pessoas conhecerem mais a nossa presidente da OAB aqui de Salto. Primeiro eu quero agradecê-las, dizer que é muito especial estar aqui com mulheres, com esse projeto muito bacana, que é o Júris de Saia. Por quê? Porque ele representa a voz feminina e nós mulheres temos que falar por nós, não é, meninas? Exatamente. Então é uma honra estar com cada uma de vocês aqui. Bom, a respeito do meu currículo, da minha história, da minha trajetória no direito, eu me formei em 98, né? E aí já passei na OAB. Em 99 eu já comecei a advogar. Na verdade, eu colei grau em fevereiro de 99 e a partir daí peguei a OAB em abril de 99. E eu tive, antes disso eu fiz estágio, né? Eu estagiei no Ministério Público e depois eu fui trabalhar no escritório que eu estou até hoje, que é um escritório reconhecido, que é um grande escritório que trabalha com direito empresarial. E lá eu tive a oportunidade de me desenvolver na minha carreira. Então, eu fiz algumas especializações, a primeira delas em direito tributário, na sequência processo penal, depois eu me especializei em direito público e finalmente em direitos humanos. Então, assim, eu sou uma profissional do direito processual estratégico. Então, o que eu faço? Eu uso das ferramentas jurídicas para atender os interesses daquelas empresas, daquelas pessoas que nos contratam enquanto advogada, enquanto advogado. Então, é o direito estratégico utilizado para que as pessoas atinjam os seus propósitos. Isso vai desde os negócios, e quando a gente fala, por exemplo, de direito penal empresarial, que é uma das atividades ali concentradas, a gente está falando de uma parte consultiva e de uma parte também do direito repressivo, além de causas que envolvam questões do direito administrativo sancionatório, improbidade administrativa. É isso que eu faço. Doutora, e o direito sempre foi a primeira opção? O direito, eu costumo dizer assim, o direito ele está, o direito é ciência humana
social, né? Então, a maioria dos cursos você tem aula de direito para que você possa justamente compreender a dinâmica dos conflitos sociais, né? E o direito propiciar as soluções desses conflitos, né? Na verdade, eu sempre gostei muito de várias coisas, né? O direito foi, sim, uma das minhas opções. Eu fiz também... eu tenho um pezinho ali, né? Nas artes cênicas. Então, eu gosto muito dessa área. Mas eu optei pelo direito com a consciência do que eu queria construir na minha carreira, de onde eu queria chegar, e deu muito certo, então é isso. Fala um pouquinho sobre a parte das artes cênicas, né, pra gente conhecer um pouquinho mais desse lado da doutora Andréa. A questão da arte tem uma colocação assim, né? A arte imita a vida. Eu diria que, na verdade, eu colocaria a frase, né, que a frase correta é: a vida imita a arte. A arte serve para libertação, né? Então, a arte vai te propiciar questionar. A arte vai te propiciar a liberdade. A arte vai propiciar que você não se conforme. E tudo isso a gente pode trazer para o direito. Porque nós, advogadas e advogados, podemos ser tudo, menos conformados, né? Com certeza. E a doutora se lembra dos primeiros casos, primeira vez no fórum e tal? Algum caso assim que tenha marcado a sua vida? Eu me lembro exatamente dos primeiros casos. Eu me lembro, na verdade, eu tenho uma boa memória, então eu me lembro dos casos enquanto estagiária, me lembro dos casos iniciais que eu atuei. Uma questão bem legal é assim, as pessoas falam de projeção de carreira, né? Mas eu acho que a advocacia, ela te traz causas, e essas causas se tornam relevantes para o profissional, e a partir daí eu acho que o desenvolvimento da carreira se dá a partir daí. Eu posso citar, assim, eu tive um caso, era um caso de júri, que eu peguei para fazer o plenário do júri, já na segunda fase, já sumariado, portanto. E era um processo que tinha muitas peculiaridades, assim. E aí, a partir desse caso, eu fui me desdobrar para entender essa realidade das pessoas que são processadas, né, principalmente criminalmente, assim, eu acho. O ônus que é o processo penal na vida de alguém. E a partir daí as estratégias naquele processo eram um caso de mídia, tinha sido muito divulgado na mídia na época, portanto já havia uma condenação social. A gente teve que desfazer todo esse cenário, e o desfecho foi que foi absolvido, e portanto as coisas foram colocadas da maneira que deveriam ser colocadas, e o julgamento jurídico, né, do caso prevaleceu acima de qualquer outra questão. Então eu acho que esses casos marcam muito, né? Todos os casos que envolvem a liberdade são casos que são determinantes. E, enfim, a gente atuou também em outras ações que são ações de maior importância econômica, vamos dizer assim. Mas eu diria que eu trago como referência esses casos em que a liberdade era mais importante. Nesse caso, doutora, de absolvição é muito gratificante, né? Mas houve algum momento que a doutora viu dificuldade, pensou em desistir?
desistir da carreira jamais. Desistir da carreira jamais. Tem que ser forte, lutador. Desistir da carreira não, porque o empenho, né, a dedicação. Na verdade, assim, a carreira jurídica, tudo que você envolve, esforço, tempo, é trabalho, né? E o advogado, ele faz a advocacia em si, ela faz um trabalho que é árduo, né? Que é, muitas vezes, aquele trabalho que ele não é visto. Porque, vamos dizer assim, o que é construído pela advocacia é a tese. Mas até você chegar à tese jurídica que vai favorecer esse ou aquele caso, isso tem todo um trabalho que muitas vezes é invisível para a estrutura em si. Então, eu tenho um estagiário que ele, uma vez ele falou uma coisa muito engraçada para mim. Ele falou assim: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você falou que ia acontecer, que podia acontecer isso, aquilo, não sei o que lá e tal. E foi muito mais fácil. Eu cheguei lá, olha aqui, eu resolvi. Eu falei, ótimo, então é sinal que eu estou ensinando corretamente. Porque se você está preparado para o maior desafio, com certeza o pequeno não vai te causar nenhum constrangimento. Você vai executar com maestria. É esse o papel, né? Então, é exatamente assim que eu penso. Porque o advogado, a advocacia, ela é instada a estar em alguns locais, nem sempre, às vezes, com uma certa urgência, emergência, e aí é bom que a profissional esteja preparada, né? São mais de 20 anos de carreira, né? Então, assim, a sociedade vai mudando, vai se adaptando, mas acredito que no seu início de carreira, para a mulher, era mais complicado, mais difícil, como mulher advogada? É só, na verdade, assim, para entender o que é o papel, o que uma mulher passa na sociedade, você tem que voltar à história, né? Sempre vai ser mais difícil para qualquer geração anterior à nossa. Sim. Mas nós sempre vamos chegar além por conta do que foi feito por essas gerações, né? Sim. E aí, historicamente, a mulher, ela foi silenciada. Ela não pôde contar a história. Ela participou da história, ela construiu a história, mas ela não contou a história. Até por isso que em eras mais antigas, né, a mulher era vista como bruxa. Sim. Então, assim, a mulher que desbravava era bruxa. E aí, na sequência, se você pegar obras, por exemplo, se você pegar Rousseau, Emílio, né, que é o manual da educação, todo mundo que faz uma faculdade de pedagogia ou ligado à educação já teve contato, vai ver que tem uma personagem feminina e lá ela é descrita a partir de uma base absolutamente patriarcal, né? E então, assim, isso é estrutura, né? Isso é elemento de exploração e dominação presente nas questões das construções sociais. Portanto, toda vez que uma mulher chegar por si, como vocês aqui, desbravando esse mundo, né? Esse espaço, falando sobre isso, com certeza virá uma questão no sentido de questionar, de verificar. Então, assim, enquanto mulher, eu acho que mais do que a dificuldade é a mensagem que nós temos, que nós já passamos ao longo da história. Nós resistimos, nós construímos, nós estaremos onde nós quisermos estar sempre. Sim. E não vamos precisar de aval de ninguém para isso. Todos que querem uma construção de uma sociedade que seja melhor estão a favor das lideranças femininas. Quaisquer pessoas contra isso
estão lado a lado ao retrocesso. Exatamente. E isso é inadmissível, né? Com certeza. É muito importante nós, como mulheres, reconhecermos quanto que nós somos capazes e quanto que nós podemos fazer tudo aquilo que nós nos empenharmos a fazer. Exato. Né? E graças às que vieram antes de nós, como a doutora Andréa, por exemplo, que a gente pode estar aqui hoje, né? Abriu espaço pra gente. Eu acho que esse é um recado muito importante, né? E saber que a união de todas e todos que quiserem contribuir para o avanço social, eles têm que estar lado a lado com as mulheres. Né? A advocacia também teve uma época que meio que sufocou, a gente sempre viu as mulheres, a gente vê mais homens presidentes da OAB, mais homens em cargos, em comissões, hoje Liderança, né? em cargos de liderança. Hoje a gente tenta, temos um exemplo maravilhoso aqui, né? Com pequenas mudanças, né? São pequenas mudanças mostrar que as mulheres são capazes. A gente tem um exemplo também aqui na OAB do Estado de São Paulo, a Patrícia, que trabalha assim maravilhoso que foi feito, né? Sim. E a gente com isso comprova que a mulher pode estar onde ela quiser. Exatamente. E a Patrícia foi a primeira depois de muito tempo sem nenhuma mulher, né? Presidente estadual. A Patrícia é a primeira mulher da OAB, né? Ela representou, né, para nós, advogadas, que somos maioria, numericamente somos a maioria. Sim. Né? A qualidade da representatividade tem que refletir isso. É importante dizer que quando a gente fala desses elementos de exploração e dominação, a participação das mulheres, primeiro, ela se deu por um sistema de paridade de gênero. Doutora Patrícia, né, na gestão, né, representante dessa gestão, instituiu a paridade de gênero como prioridade institucional. Então, a partir daí, a gente passa a ver, né, como prioridade institucional mais mulheres, assim como as cotas raciais. E por que isso tem que ser normatizado e por que isso tem que ser uma obrigação? Porque nós estamos falando de pactos civilizatórios. E a gente não pode pensar que uma coisa vai ser construída a partir de determinada pessoa. Então, hoje uma pessoa defende no sistema de direitos e garantias, uma pessoa que defenda isso, ok, ela fará independente de uma norma. Mas uma pessoa que não esteja adequadamente instruída para isso, ela não fará. Então, isso tem que ser instituído de forma normativa, como a OAB fez em questão da paridade de gênero e como fez na questão das cotas raciais, que coloca pessoas na condição de representatividade para a ocupação das funções e não estratifica. Sim. E, assim, você como mulher, esposa, como que está sendo a sua vida agora nesse início de carreira, de presidência, né? Conseguir contornar tudo isso, né? Presidência, casa, escritório. Como que está sendo para você? Presidência do Conselho Municipal. Do Conselho Municipal, é verdade, tinha esquecido disso. Estou encerrando a gestão ali no Conselho, né, Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Salto. E é um conselho muito bacana que a gente trabalha a fim de combater as discriminações. A equidade de gênero é um propósito bem relevante da sociedade, portanto, ter um conselho que defenda isso e que contribua para a construção de políticas públicas é bastante relevante. Quanto à questão de ser esposa e tudo, eu tenho sorte, porque eu tenho que revelar que eu tenho um marido espetacular, né? Uma pessoa
um homem visionário, que me incentiva em tudo. Uma das minhas pós-graduações, quando eu fiz, eu não dirigia. Então, ele me levava todos os dias das aulas, e eu sou daquela que eu não gosto de faltar, não gosto de perder nada. Ele me levava todos os dias das aulas e me aguardava até o fim da aula e tal, porque eu estudava em Campinas, enfim, e ele sempre foi eu conheci meu esposo estava no terceiro ano da faculdade, assim, eu costumo dizer que deu match, assim, muito bom. E ele é uma pessoa... ele é uma pessoa maravilhosa, além de ser o amor da minha vida, assim, em todos os aspectos, é um companheiro, é um parceiro. Eu acho que eu tenho muita gratidão, né, por encontrar isso nessa existência, assim, de ter esse amor nessa vida. Então, é isso. Todas as mulheres merecem, né? Um amor desse. Todas as mulheres merecem ser respeitadas, todas as mulheres merecem ter a sua individualidade respeitada. Eu sempre às vezes vejo algumas falas, assim, romantizando relações, né? Nós somos enfim. E, na verdade, eu me preocupo com isso na medida em que uma relação saudável é uma relação em que ninguém precisa deixar de existir. As pessoas podem coexistir, contribuir, serem solidárias entre si, né? Com base em bastante respeito, amor, enfim. É uma complementação, Exato. né? Um completa o outro. Exato. Mantendo a sua individualidade. Mantendo a sua individualidade, mantendo o que cada um é, porque as pessoas elas têm que ter seus próprios sonhos, suas próprias metas. E é muito bacana que na construção das relações a gente entenda que esse sentido de liberdade também tem que estar permeado nessas relações mais pessoais, familiares e tudo mais, né? Que ótimo, né? Todas, é isso mesmo que a doutora Angélica desejou. Mulheres que todas vocês sejam amadas, tenham companhia. Exato. E para aquelas que não querem também, que sejam Tudo livres certo. e felizes da maneira com as suas companheiras, enfim, a liberdade. O importante é o amor, né? Importante, exato. Um amor e um companheiro ou uma Exato. companheira, independente da escolha, né? Muito legal. Vamos falar sobre presidência? Tchan, 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 tchan. Como que foi o convite para se tornar presidente? Porque antes você já fazia parte da diretoria como secretária, né? Sim. Então como que foi? Conta pra gente um pouquinho, que alguém que queira, né? Vamos lá, vamos seguir o exemplo da doutora Andréia de chegar onde ela chegou e conquistar. Isso é muito legal. Isso inspira, Sim. Inspirador. É que é muito tempo na advocacia e muito tempo na OAB também, né? Sim. Antes de ser presidente, um tempão aí na OAB contribuindo. Na OAB eu comecei a minha contribuição à frente da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão extremamente relevante, importante, somada às outras, né? Mas eu fiquei muito tempo nessa comissão e a gente pôde desenvolver vários projetos de várias naturezas, em várias gestões, trazer uma série de contribuições. Na sequência, eu fui para a Comissão de Ética e Disciplina, fiquei um tempo na Comissão de Ética e Disciplina também. E, por último, eu estive como secretária-geral, né, na gestão do Dr. Juliano Hipólito, quem eu quero aqui até homenagear, Juliano, que foi responsável pelo convite, juntamente com a doutora Sheila e tal. Eles me convidaram para fazer parte da diretoria. No primeiro momento, eu fiquei surpresa. A gente que está à frente
realizando coisas, nem sempre a gente pensa num aspecto de gestão, né? Mas ele foi muito generoso, me ensinou muita coisa. Eu penso que eu contribuí com a OAB, assim como na gestão dele eu pude aprender o que é uma liderança política institucional. E ao lado de toda a diretoria, né? Porque naquela diretoria estávamos eu, doutor Juliano, doutora Thaisa, doutora Elaine e doutor Valdemar Batista. Foi uma diretoria muito eficaz, que trabalhou muito em prol da OAB. E aí eu costumo dizer que naturalmente as coisas foram acontecendo, e quando o grupo político teve que indicar um nome, foi feito o convite, e aí eu entendi que aquele momento era o momento de eu ocupar essa função, muito porque a gente tem um projeto a ser construído, né? E nesse contexto a gente formou a nova diretoria, que sou eu como presidente, Dr. Marinho Dota, que é o vice-presidente, Dr. Joás, que é o secretário-geral, a doutora Elaine, que é a nossa tesoureira, e a queridíssima doutora Gislaine, que é a nossa secretária adjunta. E aí a gente tem feito aí um planejamento para esse triênio, né? A gente já iniciou algumas ações e, enfim, tem sido bem gratificante. Bastante projetos para a OAB, né? Aqui a deixa, amanhã tem uma reunião, né? Que está aberta para os advogados. Isso, esse é um elemento norteador da nossa gestão. Essa construção através do diálogo. Então a gente começou, quando nós assumimos, anteriormente a isso, inclusive, em época de campanha, a gente já tinha colocado essa questão como prioridade. Nós fizemos a reorganização da estrutura de gestão, então nós criamos as coordenadorias, nós nomeamos boa parte das presidências, ainda nós temos algumas presidências de comissões a serem nomeadas. Estamos estruturando o trabalho. A partir daí, criamos um regulamento de atuação, né, dessas funções também. E pensamos que para o próximo passo seria indispensável ouvir a advocacia, né? A gente já tem algumas demandas que são demandas conhecidas, que já estão no nosso plano estratégico de ação, mas o propósito é ouvir a advocacia durante todo o transcurso dessa gestão. Então vamos começar amanhã com a nossa reunião. Ela vai ser online e presencial, para quem se inscreveu presencial, e online vai acompanhar através do link que a gente disponibilizou a partir das 9h30. Maravilhoso. Isso é importante, né? Ouvir a advocacia, a gente está inteirado também de tudo que está acontecendo, passar nossas dores, que são muitas, né? Infelizmente. E eu queria parabenizar a doutora por essa iniciativa. Muito importante mesmo. Ouvir, né? Ouvir, aquela escutativa é muito importante isso, né? Escutativa. E fazer com que as demandas, além de ser ouvidas, sejam resolvidas para a advocacia, fortalece até mais a instituição. É importante isso. Sem dúvida. E agora, doutora, aproveitar e perguntar mais uma curiosidade que nós temos. Como que é para a doutora, que já vem há algum tempo na advocacia, saber que diversos estagiários que passaram pelo seu escritório hoje são profissionais de renome aqui na cidade? Como que é para a doutora isso? Olha, esse assim, eu sempre
fui responsável pela seleção, né, de estagiárias e estagiários do escritório. Eu fazia o processo seletivo. Não era um processo seletivo fácil, é um processo seletivo que tem algumas fases e tudo mais. Mas eu sempre observei o seguinte, né? Você fala assim, eu sempre escolhi pessoas com valores e treinei habilidades. E essas habilidades fizeram dessas pessoas, por mérito, estarem onde elas estão. Então eu fico muito feliz, mas muito, imensamente feliz, que que nossos estagiários e estagiárias, de um modo geral, estejam tão bem sucedidos assim. Porque justamente esse é o propósito. Que as pessoas aprendam, desenvolvam e possam trilhar um caminho por si. Então, aí a gente fica muito satisfeito, né? Eu posso dizer que eu já tive uma entrevista com a doutora há muito tempo atrás, na época da faculdade. Infelizmente, na época não pude, mas por mim mesma, algo pessoal, não deu para eu ir trabalhar com vocês. Mas eu posso dizer que eu tive uma aula de direitos humanos na entrevista. Aquilo marcou, assim, a minha vida. Olha só, gente. Que legal. É porque, na verdade, assim, a questão do direito, a gente tem uma dinâmica hoje de muitas questões. A questão tecnológica envolvida, as demandas, os conflitos, eles têm uma complexidade muito grande. Mas uma coisa que nós da advocacia não podemos, de modo algum, deixar de observar é que, por mais que existam demandas de expressividade econômica, por mais que existam questões tecnológicas e outras tantas variáveis, tudo que envolve direito necessariamente terá um reflexo numa vida humana. Então, essa lição é para que a gente saiba que, no fim, quem cuida, quem trabalha com isso, está necessariamente trabalhando com pessoas. Então, vou aproveitar, deixa, né? Falando sobre tecnologia, nós temos a inteligência artificial e tantas outras tecnologias. Para a doutora, como que você vê o futuro da profissão, o futuro do direito, dessa profissão do advogado, em relação à tecnologia? Como você vê o futuro? Bom, eu acho que a gente passa, se a gente verificar, a gente vai ver que a gente vai passando por revoluções tecnológicas de conhecimento, né? Então, a primeira delas, todo mundo diz, antigamente tudo era manuscrito. Aí nós tivemos o contato com a máquina mecânica, depois com a máquina elétrica, vieram os computadores. E agora a gente está numa era que eu diria assim, que é um salto de 1 para 100, porque a inteligência artificial, ela vem justamente dentro desse conceito de revolução tecnológica, complementar a vida das pessoas, as atividades das pessoas, e para além disso, o único cuidado que se tem que ter é que isso não substitui o dever daquele profissional de estudar, de procurar conhecer aquela matéria com que ele está trabalhando. Por quê? Porque se ele faz isso, ele acaba se tornando refém de algo que deveria assessorá-lo. Então, assim, a inteligência artificial era um caminho, e eu diria que é um caminho que provavelmente não vai haver regressão nesse sentido. Mas ele não substitui o conhecimento da advocacia, até porque cada causa, cada situação é única.
Então, pode contribuir, deve contribuir. E, inclusive, nós vamos fazer um curso, gente. Nós já estamos elaborando um curso com o Dr. Romeu sobre a utilização dessa ferramenta na prática. Ou seja, como fazer uma petição inicial com o auxílio da inteligência artificial. E isso é importante, por quê? Porque a gente vai ter contato com a maneira correta de fazer. A gente vai conhecer a ferramenta, saber utilizá-la da maneira correta, né? Sim. Deixando a deixa que o Dr. Romeu também pode ser um dos nossos convidados. Com certeza, Dr. Romeu Já está fica o convite. convidadíssimo para estar aqui no Pode Saia, porque ele juntamente com todos esses nomes que eu já citei anteriormente, ele é maravilhoso. Tem muito conhecimento, é pós-doutor, uma pessoa que, olha, Tem muito a agregar, né? muito a contribuir, muito generoso também. Doutor Juliano contar também das histórias da gestão. Doutor Juliano Hipólito, que foi um gestor espetacular, tem que estar aqui com vocês, sim. Doutora, tem algum conselho para quem está iniciando, tanto na carreira quanto na advocacia, para a mulher advogada, para o jovem advogado, enfim? Essa questão do conselho, eu acho que ela é um tanto quanto relativa. Bem abrangente. Bem abrangente. Mas se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, assim, no sentido, eu acho que a pessoa ela tem que manter aquela chama que movimenta o primeiro passo. Aquilo que movimenta o teu primeiro passo tem que ser aquilo que você vai encontrar quando você cruzar a linha de chegada, porque senão não vai valer a pena, né? Então, assim, eu diria, eu tenho que as pessoas devem confiar em si, devem entender que direito é trabalho, é esforço, exige dedicação. Então, eu não aconselharia que as pessoas abreviassem o conhecimento. Eu sempre digo que há uma diferença imensa entre você ser formado e ser informado. Ser informado é você utilizar aquilo que você não estudou os princípios, que você não estudou a base do conhecimento, para saber. Então, a gente vai ter uma dor de cabeça, a gente vai no Google, não somos formados em medicina, mas a gente quer ter um conhecimento. Então, a gente tem uma informação e aí, eventualmente, a gente pode conferir essa informação ou não, mas é isso que a gente tem. A formação é o que te permite solucionar aquilo que ainda não foi solucionado. Uau! Vai ficar gravado, né? Porque Sim. essa frase foi uau! Espetacular. Ai, meninas, Isso. Mais alguma curiosidade? Vamos perguntar um pouquinho da vida pessoal. ótimo. Né? Que é maravilhoso. E eu sou ciumenta, eu posso falar isso? Então, uma inspiração. O que inspira a doutora Andréa? Olha, eu tenho várias inspirações, né? Então, várias inspirações de pessoas que desbravaram coisas, especialmente das mulheres que construíram a história e que permitiram com que nós estivéssemos aqui, né? Então eu poderia trazer inspirações da literatura, inspirações das artes, inspirações jurídicas. Eu tenho muitas pessoas que eu realmente admiro, que me fazem entender que as coisas feitas com propósito, elas têm um sentido maior, né? Mas eu acho que quando a gente fala de inspiração, a gente tem que falar de pessoas que estão mais próximas, no sentido... Eu admiro muito as mulheres da minha família, em especial a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, assim,
uma pessoa visionária também, uma mulher que permitiu com que nós pudéssemos ser criados da forma que nós fomos, que nos trouxe valores, uma pessoa generosa, inteligente. Então, acho que essa inspiração diária, né? Dessa convivência diária, assim, faz com que você saiba os seus valores e consiga atingir seus objetivos, né? O que te move? O que me move? Olha, o que me move, na verdade, é esse inconformismo com as nossas realidades, assim. Eu acho que enquanto a gente não parar para refletir que a sociedade ela tem que ser justa e digna para todo e qualquer ser humano, eu acho que a gente vai ter que caminhar. E quando a gente não puder caminhar, a gente vai arrastando e assim vai. Mas o que não se pode admitir é observar tantas desigualdades, tantas diferenças e nós ficarmos inertes a isso. Então, eu acho que quando a gente atinge quando a gente sobe algum patamar, um degrau disso, acho que a responsabilidade acaba ficando maior, né? E então essa consciência da sociedade que eu quero, da justiça social, dos direitos humanos, da democracia, eu acho que é isso que me move. A luta diária, né? Pela Exato. igualdade, pela equidade. Isso é importante, né? Demais. Muito importante. E, olha, eu sei que a doutora Andréa é uma leitora assídua, viu? Ela indica livros pra mim e eu compro e eu leio os livros. Inclusive, eu vou até falar sobre no meu Instagram, que ela me indicou. Mas você tem alguma preferência, um autor, um livro que você goste? Eu gosto de leituras variadas, né? Eu acho que assim, eu sou voraz na leitura e tal. E eu gosto desde literatura brasileira, eu acho que é uma curiosidade, né? Eu nasci no mesmo dia que Machado de Assis. Olha. Dia 21 de junho. Então, assim, eu já li praticamente toda a obra de Machado de Assis. Eu acho que essa construção dele, essa crítica, sabe, essa apuração linguística para dizer o óbvio, o atemporal, eu admiro muito. Gosto bastante de Conceição Evaristo, acho que é uma escritora fantástica. Cecília Meirelles. Gosto de filosofia, gosto de autores mais tradicionais, Dostoiévski, entre outros, mas eu vejo a literatura assim como um bálsamo diante das circunstâncias, né? Quando você lê, você se permite ser outras pessoas, estar em outros lugares e vivenciar outras dimensões da realidade também. Você vai para um mundo que é ali, um mundo que é viaja, né? Viaja. Sim, viaja. Tem alguma frase, alguma mensagem de algum livro que marcou e que a doutora gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu tenho várias passagens de livros que eu acho muito interessantes, que eu poderia dizer aqui para vocês, mas há uma frase que eu acho que uma frase que eu gosto e que eu replico assim com mais, né, um mantra, né? Que eu acho que nós temos que ser a transformação que nós esperamos do mundo. Então, se fosse para
essa frase, o Gandhi é um pacifista, né? Então eu gosto muito. E gosto também das frases do Manuel Bandeira, das coisas bem devagarinho, a gente movimentando, ouvindo os passarinhos. Gosto bastante disso. Faz todo sentido, né? E a doutora Andréia, quer perguntar? Não, pode Vamos lá, pergunta. Gente. Aproveita. Tira todos os dúvidas, As dúvidas. mata todas as curiosidades. Olha, a doutora Andréia tem uma vida extremamente corrida, né? Muito corrida. E o que você faz pra relaxar? Assim, um momento Um mesmo, hobby. que te faz relaxar. Olha, eu tenho uma prática, eu tenho uma prática do tem alguns anos que é de meditação. Ah, isso é ótimo. Então, assim, se o dia tá corrido, eu medito 3 vezes por dia. É porque a gente tem que se trazer por agora, pro presente, pra gente poder resolver as questões do hoje. Ontem já foi e não é possível. O futuro depende de uma série de coisas. Então, assim, se concentre no presente, faça aquilo que é importante. E eu gosto de ouvir música, enfim. Todos os estilos. Todos os estilos, sou muito eclética, gente. Eu adoro uma música, eu adoro uma festa. Então, assim, todos os estilos eu acho que isso faz parte da arte também, né? Arte é arte. Bom que na OAB vai ter bastante festa, então. Ai, gente, podemos esperar. Vamos esperar. Olha, já temos aí, dia 29, vamos deixar, olha, reservem a data, hein? Sim, com certeza. Reservem a data, o O cabeleireiro, look. o look. A Angélica tá dando Spoiler! spoiler, né? Boiando no spoiler. Spoiler da Angélica. Não, vai que postou e eu não tô sabendo. Que eu tô desavisada. Ai. Não. Então, gente, Acho que é isso, né? é isso. Então vamos... Pode falar. Não. Vamos... A gente tem um presente pra você antes de encerrar. Gente, adoro! Olha quem tá aqui nos nossos bastidores. Pode entregar se você quiser. Não, vocês precisam entregar então. Presente da doutora Andréia. Vou ficar de pé, gente, com licença. Ai, que Uma linda! caneca. Obrigada, eu adorei, gente! Olha aqui, a primeira já ganhei uma caneca linda. Muito obrigada, meninas! Já é homenageada. Já. Nossa, personalizada! Inclusive, vou mostrar, né, gente? Vem personalizada, olha que linda! Eu amei, muito obrigada. Imagina. Nós que agradecemos o seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui. A gente sabe que é uma correria, essa vida de advogada, de presidente, muita coisa. E pra gente foi um prazer. Toda vez que eu converso com a doutora, aprendo muita coisa. E é muito bom. E inspira também nós, né? Como mulheres, como advogadas, assim. Muito bom, né, gente? Sim, doutora, obrigada pela disposição, por estar aqui conosco, cedendo um pouquinho do seu tempo para nós e, claro, como a Ananda disse, dando uma lição, né? Porque é sempre um aprendizado estar contigo. Obrigada, aproveitando, agradecemos o pessoal de casa. Por favor, siga nós lá no Instagram do Pod Jurisdiçária. É isso, gente. Sigam as meninas. Elas estão fazendo um trabalho maravilhoso, muito legal, muito bacana, muito importante que mulheres falem. E ainda mais essas mulheres tão belas e com tanto conteúdo. Então aguardem os próximos episódios, não percam. E eu agradeço demais o convite de estar aqui com vocês. É sempre um prazer, uma honra. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Oi.